Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a nossa matéria de direito processual penal. A gente está na parte do tribunal do júri. Já foi pronunciado, já fez a comunicação e agora continua sobre as preferências do tribunal do júri. O artigo 429 fala precisamente que terão preferência aí nos julgamentos quem? Presos. Então, primeiramente, os presos, dentre os presos, aqueles que tiverem há mais tempo na prisão, e em igualdade de condição, os precedentemente pronunciados, aqueles que já faz tempo que foi pronunciado aqui. Isso cai em prova, então precisa entender. Na preferência nos julgamentos terão que, primeiro, os presos, depois os que estão há mais tempo presos, e aí os que já foram precedentemente pronunciados. Vamos lá. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do tribunal do júri o quê? A lista, o PowerPoint aqui, ó. A lista dos processos a serem julgados obedecida à ordem prevista no caput deste artigo. O juiz presidente reservará na mesma data, na mesma reunião periódica para inclusão no processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão da qual pretenda atuar. Vamos lá. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para a sessão de instrução e julgamento. Não cai tanto, tá? Que é o que geralmente a gente vê aí na prova de escrevente. Essa questão da preferência nos julgamentos. Então, os presos, aqueles que estiverem mais tempo preso, e aí os precedentemente pronunciados. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, do sorteio da convocação dos jurados. Então começa com 25. Se pelo menos 15 estiverem presentes, e aí o conselho de sentença é feito com 7. Então vamos ver como é que está na norma isso aqui. Em seguida, a organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem em dia e hora designados sorteio dos jurados, que atuarão na reunião periódica. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurado. Vou repetir, gente, o sorteio far-se-á a portas abertas. Não é a portas fechadas. Devido ao sigilo, o sorteio dos jurados deverá ser a portas fechadas, somente para o pessoal, não a portas abertas, tá? Cabendo-lhe retirar até completar 25 jurados. O sorteio será realizado entre o quinto, 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Ok? A audiência do sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes, então o sorteio não para, ok? O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído. Tudo isso aqui cai em prova, então preciso ler com muita calma. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados. Então, pelo WhatsApp, pelo correio, por e-mail, pelo que der. No momento do expediente da convocação serão transcritos, aí, conforme a norma. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes dos acusados e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Para ser jurado, precisa ser o quê? Então precisa ter no mínimo aí 18 anos de idade.
O serviço do júri é obrigatório, uma vez ali inscrito, foi convocado, é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos e de notória idoneidade. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos tribunais de júris ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, sexo, profissão, classe social, origem, grau de instrução, enfim. A recusa injustificada ao exercício do júri acarretará multa de 1 a 10 salários mínimos. Toda essa parte aqui, ó, cai na prova, tá? Então, é obrigatório. O serviço de júri é obrigatório, uma vez convocado é obrigatório, precisa ser maior de 18 anos. Se não justificar porque faltou, pode ocorrer a multa de valor de 1 a 10 salários mínimos, ok? Não vai ter nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos por motivo de raça, cor, etnia, sexo, ok? Artigo 437, estão isentos do tribunal dos júris, essas pessoas que trabalham já diretamente com o poder judiciário, polícia, enfim, ó, presidente da República, governador, membro do Congresso Nacional, das assembleias, prefeitos, magistrados, servidores, estão isentos do tribunal do júri, autoridades, militares em serviço, cidadãos maiores de 70 anos, caso queiram a sua dispensa. Caso não queiram, então tá aqui, deixou. Caso não queira, pode continuar. Mas então, cidadão maiores de 70 anos, caso requeiram sua dispensa, pode cair em prova. Aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento. O pessoal, não quero ir mais, aconteceu isso comigo, não vou mais. Vamos lá. A recusa do serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo. Portanto, foi chamado, mas você recusa, fala, olha, agora eu estou na religião, ou minha filosofia não permite, minha posição política não me permite. Então, importará no dever de prestar serviço alternativo sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Ok? Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, da Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para estes fins. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O exercício efetivo na função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Isso aqui é importante. Então, se você está trabalhando lá de voluntário, estabelecerá presunção de idoneidade moral. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439, preferência e igualdade de condições nas licitações públicas, nos concursos, cargo, função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Não cai tanto na prova, o que cai é mais isso aqui, ó. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Isso aqui cai na prova. Nenhum desconto será feito nos vencimentos do salário de jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Então, tem o abonado dia aí. Ao jurado que sem justa causa deixar de comparecer, pode ocorrer a multa aqui de 1 a 10 salários mínimos. Aqui também cai na prova, de acordo com a condição econômica da pessoa. Somente será aceita a escusa fundada no motivo relevante devidamente comprovado, apresentada, ressalvada as hipóteses de força maior, até o momento da chamada de jurado. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos. O jurado, no exercício da função ou a pretexto exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em quais são os juízes togados. Os suplentes, quando convocados, serão aplicados o disposto referente às dispensas, faltas, escusas e a equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445.
Da composição do tribunal do júri e da formação do conselho de sentença. Então, inicialmente, o tribunal do júri é composto por um juiz togado, 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença. Então, você tem 25 jurados, e aí 7 dele, 25 sorteados, dentre eles 7 vai compor o conselho de sentença. São impedidos de servir no mesmo conselho, importante, marido, mulher, ascendente, descendente, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho. São impedidos de servir no mesmo conselho, família. Família aqui, ó. Coloca toda a família. Padrasto, madrasta ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá a pessoas que mantêm a união estável, reconhecida como entidade familiar. Aplicar-se aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e a incompatibilidade do juiz togado. Então, entende isso aí. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior no mesmo processo, independente de causa determinante do julgamento posterior. No caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Então não poderá servir. Isso aqui é importante a gente pegar também. Ó. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado no julgamento anterior do mesmo processo. No caso de concurso por pessoas, integrou o conselho de sentença que julgou o outro acusado, ainda falando do mesmo processo. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Dos impedimentos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Os jurados serão excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade e serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Isso aqui cai na prova, esse finalzinho aqui, ó. Os jurados excluídos por impedimento serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar um novo compromisso. Então, da reunião e das sessões do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri reunir-se-á para sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local. Até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de injeção e de dispensa de jurados e o pedido de adiamento do julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz presidente adia o julgamento. Então, o Ministério Público não comparece, adia o julgamento para o primeiro dia desimpedido. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral da Justiça com a data designada para nova sessão. Se a falta sem escusa legítima for do advogado ou do acusado e se outro não for este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. Então, se a falta sem escusa legítima for do advogado ou do acusado, com a data designada para a nova sessão. O advogado do acusado acusa que adia a sessão de julgamento. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Só que, comunica a OAB, não é assim bagunçado não, tá? Então, Ministério Público faltou, Ministério Público não compareceu, adia o julgamento. Advogado do acusado não apareceu, adia o julgamento, comunica a OAB, adia só uma vez no caso do advogado do acusado. Na hipótese do artigo 1º desse artigo, parágrafo 1º desse artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia útil desimpedido. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado ou do querelante,
quando tiver regularmente intimado. Então está solto do assistente do Ministério Público ou do advogado do querelante. Então, advogado do acusado sim, do querelante, do assistente não. Não adia o julgamento. Isso aqui é bom fazer um resuminho porque cai na prova. Os pedidos de adiamento e justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do tribunal do júri. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado. Então, vamos resumindo. Então, adia o julgamento pelo falta do quê? Falta do Ministério Público. Advogado de acusação comunica o AB, adia só uma vez. E também o acusado preso não for conduzido, adia o julgamento. Se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista naquele artigo que a gente viu que é de 1 a 10 salários mínimos. Aplica-se às testemunhas o serviço tribunal do júri disposto no artigo 441 deste Código. Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas ao lugar onde uma não possam ouvir os depoimentos das outras. Então, fica aí isolado, né, gente? Não pode se comunicar. Quem? O conselho de sentença. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir o depoimento e indicando a sua localização. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento. Então, aí fica mais testemunha não compareceu, pode suspender o trabalho e também pode adiar o julgamento. O julgamento será realizado na mesma hipótese, a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado pelo oficial de justiça. Realizadas as diligências referidas, o juiz presidente verificará se a urna contém o quê? 25 nomes sorteados, 25 jurados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Comparecendo pelo menos 15, então dos 25 comparecendo 15 jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que se fará submetido a julgamento. Os jurados, excluídos por impedimento, suspeição, serão computados para a constituição do número legal. Então, foi excluído pelo grau de parentesco aí, será computado para a composição do número legal. Não havendo o número referido no artigo 463, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários para a nova e designar-se-á a nova data para a sessão do júri. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação com observância do disposto no artigo 434 e 435. Vamos lá. Antes dos sorteios dos membros do Conselho de Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, suspeição e incompatibilidade constantes no artigo 448 e 449. O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se, ok? Entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo sob pena de exclusão do conselho ou a multa na forma do artigo 436 ali. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Verificado que se encontram na urna relativa aos jurados presentes, o juiz presidente sorteia o que? 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. Começou com 25, o juiz sorteia 7. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente lerá e a defesa e depois dela o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até 3. Ok? Enquanto ele vai tirando ali as cédulas, cada parte, depois, primeiro a defesa e depois dela o Ministério Público pode recusar os jurados sorteados, cada parte, sem motivar. Pode recusar até 3. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução de julgamento
prosseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença com os jurados remanescentes. Se forem 2 ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado, a quem foi atribuída a autoria do fato, ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério da preferência, no disposto 429, no artigo 429. Desacolhida a arguição de impedimento de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar a ata, o seu fundamento e a decisão. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver o número de formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados suplentes. Então, é o procedimento lá. Importante lembrar que, dos 25, 7 formarão o Conselho de Sentença e a defesa e o Ministério Público podem recusar 3. É no máximo 3, ok? Formado o Conselho de Sentença, o presidente levantando-se com ele todos presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim eu prometo. O jurado, em seguida, receberá as cópias da pronúncia, ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Então, da instrução em plenário prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente declarações do ofendido, se possível, a inquirição de testemunhas arroladas. Para a inquirição das testemunhas arroladas para a defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas ante o Ministério Público. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas, bem como coisas, esclarecimentos peritos, bem como a leitura das peças que se refirem exclusivamente às provas acolhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. A seguir, o acusado será interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo aqui, com as alterações introduzidas nessa seção. O Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Não se permitirá o uso de algemas do acusado durante o período em que permanecer no plenário, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes nos atos deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz-presidente garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedadas o que? Manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios, objeto da apuração dos autos, também o que? A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recurso de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita das provas. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará nos autos. Vamos lá, continua aqui,
Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, sustentando-se, se for o caso, a existência de circunstância agravante. O juiz falará depois do Ministério Público, aí tratando-se de ação penal em iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante. Então, o assistente falará depois do Ministério Público. Aí, se a ação privada, o querelante, e em seguida o Ministério Público. Salvo se este houver retomado a titularidade da ação. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. A acusação poderá replicar a defesa, triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Vimos quem prova quem. Havendo mais de um acusado ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo que na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente de forma a não exceder o determinado nesse artigo. Havendo mais de um acusado, o tempo para acusação e da defesa será acrescido de 1 hora elevado o dobro, a réplica e a tréplica. O acusado, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão da pronúncia, às decisões posteriores que julgar admissível a acusação, ou a determinação do uso de algemas como argumento à autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ao silêncio do acusado ou à ausência do interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Importante. Vamos lá. Durante o julgamento não será permitida a leitura do documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos, com antecedência de 3 dias, dando-se ciência à outra parte. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura dos jornais ou de qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações fotográficas, laudos, croquis ou de qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria do fato submetida à apreciação do julgamento dos jurados. A acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos, onde se encontra a peça que ele lida, que por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento do fato por ele alegado. Concluídos os debates, o presidente indagará aos jurados se esses estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime, se solicitarem ao juiz presidente. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente desde logo nomeará o perito e formulará quesitos, facultando-se as partes também formulá-los e indicará assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Vamos lá. O conselho de sentença será questionado sobre a matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Os quesitos serão dirigidos em proposições afirmativas, simples, distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão na elaboração. O presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indicando sobre a materialidade. Então, houve o crime, a autoria, o acusado é realmente autor do crime, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição da pena e se a circunstância qualificadora ou causa de aumento da pena. Então, qualificadora vai agravar ou causa de aumento da pena. Então, materialidade,
autoria, a questão de absolvição, diminuição da pena, circunstância qualificadora ou causa de aumento da pena. Essa é a ordem. Reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Então, a resposta negativa de 3 jurados ocorre o quê? A absolvição do acusado. A resposta afirmativa de mais de 3 jurados. Então, mais de 3. Negativa, absolve. Mais de 3, absolve. Afirmativa de mais de 3, ocorre o quê? A seguinte redação. O jurado absolve o acusado. Mais de 3, aí não vai ter absolvição, né, gente? Decidindo-se os jurados pela condenação, o julgamento prossegue devendo ser formulado quesito sobre o quê? Causa de diminuição da pena, circunstância qualificadora, sustentada a desclassificação da infração para outra competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Sustentada a tese de ocorrência de crime na sua forma tentada, ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer um deles, bem como a decisão, constar na ata. Que não cai tanto, tá? Por isso que eu só estou lendo aqui para a gente também ter essa leitura. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Não havendo dúvida a ser esclarecido, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão, o oficial de justiça, dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Na falta da sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem se portar inconveniente. Antes de proceder à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 palavras sim e 7 palavras não, porque são 7 jurados, né? Então o jurado pode votar sim ou não. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Após a resposta verificada os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no término a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria dos votos, mais de 3, lembra? Se tiver mais de 3 sim, condena. Se tiver mais de 3 não, absolve. Se a resposta de qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou com outras já dadas, o presidente, explicando os jurados em que consiste contradição, submeterá novamente à votação os quesitos que se referem tais respostas. Se pela resposta dada um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim declarará, dando por fim a votação. Encerrada a votação, será o termo a que se refere ao artigo 488, assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Vamos lá, da sentença. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, fixará a pena base, considerar circunstâncias, agravantes, atenuantes. Aqui é tudo detalhe que ele vai ver aqui, que eu não vou ler, gente, porque não cai tanto na prova. Só faz uma leitura básica porque não cai tanto. Questões da atas aqui, ó, também não cai tanto na prova, então é só fazer uma leitura básica. Eu vou me deter porque essa leitura básica nós já fizemos e vamos fazer cada vez mais. As atribuições do presidente, né, regular polícias, tudo isso aqui
São questões que não cai tanto na prova, mas vale a pena a leitura atenta, tá? Ok? E aqui termina, vou começar o procedimento sumário logo logo. O que é importante a gente perceber sobre essa parte dos jurados? A composição do conselho de sentença, a suspeição, as suspeições, conselho de sentença, sorteio de jurados, começa com 20, começa com 25 sorteado, 15 comparece, 7 compõe o conselho de sentença. Durante esse sorteio aí dá para chegar até 7. Tanto a defesa como o Ministério Público pode recusar 3, aí vai bastante coisa que tá nesse resuminho aqui, que logo logo eu vou publicar só o resumo também para todos vocês, tá? Então logo logo eu coloco todo esse resumo aqui e é claro, fazer muitas, mas muitas questões, que é importante para gente crescer e acertar as provas. Obrigado por enquanto, até daqui a pouco, tá?